Fala, torcida vascaína, iniciando mais um vídeo aqui. Sintam-se muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo com informações do nosso Vascão. Vamos te passar as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Contratações, bastidores, dia a dia e tudo mais sobre o Vasco você vai encontrar aqui. Vou te deixar 100% atualizado do que acontece no Gigante da Colina, mas antes de eu te começar a deixar informado com as últimas do Vascão, inscreva-se aqui no canal e também deixe um like aqui no vídeo. Agora vamos lá para as últimas notícias do Vasco neste dia de hoje. O Vasco conseguiu estrear a sua equipe principal no Campeonato Estadual de 2023 com o pé direito. Isso pela boa vitória contra a Portuguesa na última rodada do Campeonato Carioca. O técnico Maurício Barbieri tratou de comemorar este primeiro triunfo à frente da equipe em um torneio oficial e também falaram um pouco sobre algumas situações e jogadores durante toda a partida e o decorrer da temporada. Ele se mostrou bastante satisfeito com o que viu. Abre aspas, eu acho que sim. Esse grupo de jogadores que iniciou o jogo foi a primeira vez em que jogaram todos juntos, sem tempo de treinar, porque a gente chegou segunda-feira de viagem, a gente ajustou na preleção e conseguimos sair bem, fecha aspas, disse ele em um primeiro momento. Ele ainda conseguiu destacar algumas dificuldades que a equipe teve durante este jogo em específico, mas disse que conseguiu sair satisfeito com o que viu da equipe ter apresentado durante os 90 minutos de partida. Abre aspas, a Portuguesa conseguiu criar algumas dificuldades, mas a gente conseguiu ajustar no intervalo. Eu saio feliz com o desempenho, tivemos muitas oportunidades, saio também satisfeito e reforçando que estamos em um processo para continuar trabalhando, fecha aspas, disse Maurício Barbieri. Ele ainda também falou um pouco sobre a situação envolvendo o goleiro Léo Jardim, que está muito próximo de ser anunciado como um novo reforço do Vasco. Abre aspas, a gente conseguiu visualizar os jogos de quem ficou aqui no Brasil e o Robson foi muito bem, o goleiro Ivan foi muito bem também e a chegada do Léo já estava em conversa programada. E ele vindo será uma dor de cabeça muito boa para o técnico, fecha aspas, disse ainda Barbieri. O profissional que comanda o futebol do Vasco ainda tratou de falar um pouco sobre a situação de Nenê e a ideia que tem para que o meia camisa 10 possa atuar no campo. Abre aspas, em relação ao Nenê, a ideia é que ele consiga jogar mais perto do gol, que é onde ele vai desequilibrar. Não adianta pedir para ele voltar muito, porque aí ele estará longe, não vai conseguir dar o passo decisivo. Não consegue usar aquilo que ele tem de melhor, que é a parte técnica, fecha aspas, disse Maurício Barbieri em relação ao meia Nenê, que conseguiu bater um recorde ainda na noite de ontem como o jogador mais velho a marcar um gol com a camisa vascaína. Ele conseguiu superar nada mais nada menos que Romário. Além de Nenê, a partida também teve outros diversos destaques. Podemos citar também Lucas Piton e o atacante Gabriel Peck. Esses três conseguiram desempenhar um futebol um pouco acima dos demais e desequilibraram o placar da partida. Pedro Raul, mesmo buscando ainda o seu primeiro gol com a camisa vascaína, também conseguiu desempenhar um bom futebol e contribuir com assistência para o segundo gol da partida. Brax aparece e esclarece diversas situações envolvendo o Vasco no mercado da bola. Nesta semana, sem dúvidas, o assunto mais comentado entre os torcedores vascaínos foi uma especulação em que colocava Papo Gomes como um assunto em negócio no Vasco. Logo após isso, o diretor esportivo do Vasco, responsável pelas contratações do clube no mercado da bola, tratou de falar um pouco e esclarecer a situação envolvendo o craque argentino. Em primeira mão, ele negou qualquer tipo de oferta feita pelo Vasco para ter o jogador em 2023. Abre aspas, é uma situação que não houve proposta e não fomos para a mesa nem do Sevilha, nem do jogador, não há nenhuma chance do atleta vestir a camisa do Vasco, fecha aspas, disse Paulo Brax. O diretor ainda falou um pouco sobre o meio-campista Marlon Gomes, que está juntamente com a seleção sub-20 na disputa do Sul-Americano e está desfalcando o Vasco. O jogador é um dos grandes destaques da seleção nesses primeiros jogos da competição sul-americana de seleções. Ele vem chamando bastante atenção dos observadores e com certeza ficará ainda mais valorizado após o fim desta competição. Abre aspas, a torcida pode ficar tranquila, porque ele é atleta do Vasco. A gente pretende que faça um grande ano conosco, mas é óbvio que um atleta desse nível também vai despertar o interesse do mundo, e isso é bem positivo.
A gente quer sempre que os atletas estejam em evidência. Significa que a gente está performando em alto nível, disse o dirigente do Vasco em relação ao meio-campista Marlon Gomes. O Vasco também ainda busca renovar o contrato com o jogador e dar a ele uma valorização salarial e, junto a isso, um aumento de multa rescisória que possibilite assim o Vasco colocar mais dificuldade em uma possível saída dele neste primeiro momento. Brax continua no planejamento de ter até abril pelo menos 90% de seu elenco praticamente todo montado para o início do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Segundo ele, o Vasco vem para 2023 para a montagem de um elenco para ser competitivo em todas as competições que for atuar. Ele ainda deixou claro todo o interesse do Vasco em jogar no Maracanã, e isso é tratado de forma interna. Centroavante observado por clubes sul-americanos é avaliado pelo Vasco para disputar vaga com Pedro Raul. Antes da vitória do Vasco contra a Portuguesa, se foi noticiado de uma avaliação do Vasco sobre um centroavante argentino. Estamos falando de Andrés von Bergar, atacante que atua no San Lorenzo da Argentina, tem 28 anos de idade e apareceu no radar vascaíno. Além do Vasco, o Colo-Colo do Chile também é outra equipe que tem interesse no atleta. A informação foi divulgada pela página chilena Express Football. No páreo pelo jogador, ainda há também alguns outros clubes do Brasil. O atleta começou na base do River Plate e rodou por algumas equipes da Argentina antes de ir para o futebol de seu país. De 2017 a 2021, esteve disputando campeonatos nacionais por diversas equipes da Eslovênia. Logo após, de 2021 a 2022, esteve no San Luis do México. Após isso, veio para seu clube atual, o San Lorenzo, onde está até agora, e dito seu desempenho na equipe argentina, vem tendo uma valorização de mercado, fazendo com que alguns clubes passem a observar o atleta. O centroavante camisa 18, que defende o San Lorenzo, tem 16 jogos, 6 gols marcados e 1 assistência durante o ano de 2022. Seu melhor ano foi em 2020, quando no futebol da Eslovênia fez 37 jogos, 14 gols e 4 assistências. Não é de hoje que o Vasco vem avaliando alguns centroavantes que possam chegar para gerar um leque de opções para Maurício Barbieri ou até mesmo disputar a vaga diretamente com o titular Pedro Raul, que recentemente assumiu a camisa 9 vascaína. Agora vamos chegando ao fim de mais esse vídeo de notícias do Vasco com todas as últimas informações do gigante. Comente a sua opinião em relação a tudo. Dessa forma você vai continuar a ficar antenado das últimas informações do Vasco. Também não se esqueça de seguir o nosso Instagram oficial que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.